E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizam e dizem aos que só profetizam de seu coração: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Os seus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subistes as brechas, nem reparastes o muro para a casa de Israel, para estardes firmes na peleja no dia do Senhor. Viram vaidade e adivinhação mentirosa o que dizem: O Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Porventura não tivesse visão de vaidade, e não falaste de adivinhação mentirosa, quando dissestes: O Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus: Como tendes falado vaidade e visto a mentira, portanto eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Deus. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Não estarão na congregação do meu povo, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Porquanto ando enganando o meu povo, dizendo: Paz, não havendo paz. E quando um edifica uma parede, eis que outros a cobrem com argamassa não temperada. Dizem os que cobrem com argamassa não temperada que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. Ora, eis que caindo a parede, não vos dirão: Onde está a argamassa com que a cobristes? Portanto, assim diz o Senhor Deus: Fendê-la-ei no meu furor com um vento tempestuoso, e chuva de inundar haverá na minha ira, grandes pedras de Saraiva na minha indignação para consumir. Derrubarei a parede que cobristes com argamassa não temperada. Darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Assim cairá, e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede, e contra os que cobriram com argamassa não temperada. E vos direi: já não há parede, nem existem os que cobriram. Os profetas de Israel, que profetizam acerca de Jerusalém, e veem para ela visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Deus. E tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu coração e profetizam contra elas. E dize: Assim diz o Senhor Deus: Ai das que cosem almofadas para todas as axilas, e que fazem véus para as cabeças de pessoas de todas as estatura, para caçarem as almas. Porventura caçareis as almas do meu povo, e as almas guardareis em vida para vós? E vós me profanastes entre o meu povo, por punhados de cevada, por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer, e para guardardes em vida as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta a mentira. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis aí vou eu contra as vossas almofadas, com que vós ali caçais as almas fazendo-as voar, e as arrancarei de vossos braços e soltarei as almas, sim, as almas que vós caçais, fazendo-as voar. E rasgarei os vossos véus e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estará em vossas mãos para ser caçado, e sabereis que eu sou o Senhor. Visto que entristecestes o coração do justo com falsidade, não o havendo eu entristecido, e fortalecestes as mãos do ímpio, para que não se desviasse do mau caminho, para conservá-lo em vida. Portanto, não vereis mais vaidade, nem mais fareis adivinhações, mas livrarei o meu povo da vossa mão, e sabereis que eu sou o Senhor. E vieram a mim alguns homens dos anciões de Israel, e se sentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles, e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto diz a casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Convertei-vos, tornai-vos os vossos ídolos, desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações,
porque qualquer homem da casa de Israel e dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienam de mim, e levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo. E porei o meu rosto contra o tal homem, e assolarei para que sirva de sinal e provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, terei enganado este profeta, e estenderei a minha mão contra ele, e destruí-lo-ei do meio do meu povo Israel. E levarão sobre si o castigo da sua iniquidade, o castigo do profeta será como o castigo de quem o consultar, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, diz o Senhor Deus. Veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pelas terras e as feras selvagens, e elas a desfilharem, de modo que fique desolada, e ninguém possa passar por elas por causa das feras, e esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem a filhos nem a filhas levariam eles, só ficariam livres, que a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre aquela terra, e disser, espada passa pela terra, e eu cortar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem filhos nem filhas levariam, mas somente eles ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre aquela terra, e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para cortar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nenhum filho, nenhuma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as feras e a peste, contra Jerusalém, para cortar dela os homens e feras? Mas eis que alguns fugitivos estarão nela, que serão levados para fora. Assim, filhos e filhas, eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus efeitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, e tudo o que trouxe sobre ela, e sereis consolado, quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz senão razão tudo quanto nela tenho feito, diz o Senhor Deus. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, que mais é a árvore da videira do que qualquer outra árvore, ou do que o sarmento que está entre as árvores do bosque? Toma-se dela madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dela alguma estaca para se lhe pendure em um vaso? Eis que é lançado no fogo para ser consumido. Ambas as suas extremidades consomem o fogo, e o meio dela fica também queimado. Serviria porventura para alguma obra? Ora, se estando inteiro, não serviria para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo, e sendo queimado, se faria ainda obra nele? Portanto, assim diz o Senhor Deus, como a árvore da videira, entre as árvores do bosque, que tenho entregue ao fogo para que sejam consumidos, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. E porém a minha face contra eles, do fogo sairão, mas o fogo os consumirá. E sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver posto a minha face contra eles, e tornarei a terra em desolação, porquanto grandemente transgrediram, diz o Senhor Deus.